Olá, você que se liga aqui na nossa Universidade Comunitária, no Nossa Unesc. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. Estamos todo dia aqui trazendo as boas notícias da nossa Universidade Comunitária, na pesquisa, na extensão, nas relações com a comunidade, em tudo que a Unesc faz em prol do nosso grande sul catarinense. E olha, esse é um programa da Ecocria, Escola de Comunicação Criativa da Unesc. Convidamos você a conhecer os nossos cursos na área de comunicação, jornalismo, publicidade e propaganda, comunicação digital. Conheça o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro na comunicação. E hoje eu vou bater um papo aqui no programa com um colega da Ecocria e mais do que trazer a sua vasta experiência, embora bastante jovem, ele nos traz um livro. E livro, bom, a gente já falou bastante de livros em outras edições aqui do programa, e sempre que alguém lança um livro e tem algum vínculo conosco aqui da universidade, como é o caso do nosso convidado de hoje, a gente sempre franqueia um espaço amplo porque o livro, ele consolida, guarda ideias, né? Ele guarda eternamente ideias para o futuro, para as futuras gerações, e a gente vai conhecer um pouco desse livro que tem a assinatura de um professor nosso da Ecocria, de um colega nosso, que vai contar um pouco dessas experiências, desse conteúdo, e vamos falar de tudo um pouco aqui em seguida no nosso bate-papo do nosso Unesc. Em um minuto eu apresento o nosso convidado e convido você a acompanhar essa mensagem da Ecocria aqui no nosso Unesc. Já voltamos. Pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. De volta com o Nossa Unesc aqui na nossa Universidade Comunitária. O Imaginário Simbólico das Marcas. Esse é o livro do nosso colega, o Lucas Pereira Damasio, que vem ao programa, professor aqui da Ecocria. E aí, Lucas, tudo certo? Tudo certo, como é que tá? Cara, livro é um filho, né? Bem, um filhão que dá trabalho, né? Até colocar no mundo dá trabalho. E o negócio é o seguinte, né, gente? O livro, ele é um documento para a eternidade, né, Lucas? Uhum. Então, eu imagino que aquele instante até ver ele impresso, pronto, tá aqui, tá acabado e pronto. A gente fica muito inseguro, né? Sim. Até hoje eu estou inseguro com esse livro aí, o resultado dele. Mas uma hora a gente tem que dar vida, né? Tem que deixar ele sair pro mundo aí. Verdade. Ele merece, né? A gente fica, sabe, lapidando e a gente sempre quer chegar à perfeição, mas numa hora a gente tem que jogar, tem que entregar. Não tem dúvida. O Lucas é nosso professor aqui da Ecocria. E conta para nós desse livro, qual é a proposta dele, qual é o conteúdo, a linha dele, o que ele oferece, hein, Lucas? Então tá, esse livro basicamente assim, ele é resultado da minha tese de doutorado, tá? É uma adaptação da tese, assim. Eu fiz algumas adaptações para ele ficar um pouco mais acessível em termos de linguagem. Também coloquei alguns materiais que as pessoas conseguem visualizar bem. Mas a história desse livro começou da seguinte maneira. Eu tinha muito interesse, né, em entender como as marcas construíam esse imaginário em torno delas. Como elas, de alguma forma, construíam um universo que as pessoas entram nesse universo e querem, né, desfrutar de cada elemento desse universo. Então, esse livro começou assim com tentando buscar, né, entender o contexto das marcas, como elas chamam a atenção, como elas criam um imã para os consumidores. E aí, durante as minhas disciplinas, eu fazia muito teste cego, né, de bebidas estimulantes, né, que são os energéticos, com os alunos. Eu notava que existia um índice muito grande de erros, as pessoas não acertavam, assim, qual é essa marca? E não acertavam e sempre erravam. Eu pensei,
eu acho que eu já tenho meu objeto de estudo. Aí eu comecei a estudar marcas de bebidas estimulantes, são 3, né, que eu estudei aí. E aí eu fui identificando como elas se constituem, não em termos de estrutura física, não em termos de embalagem, mas muito mais em termos de construção de marca, como elas constroem esse imaginário mesmo. E aí eu criei uma metodologia, né, para... A minha tese é exatamente esse. Qual é a tua tese? Quando eles perguntam, e aí, qual é a tua tese? A minha, então, eu criei um método para investigar que se chama mito elementar, baseado na hermenêutica simbólica, que é uma linha já, né, de pesquisa. E a partir daí fui investigando, né? Então, as marcas que eu estudei aí foi a Red Bull, a Monster e a Burn. São 3 marcas, assim, mundiais, né? E fui estudando, assim, como elas estruturaram desde que, na verdade, representam essas simbologias que essas 3 marcas têm dentro, assim, do universo aí do mercado. Bom, o Lucas é publicitário e aí ele traz uma leitura que penso, gente, está muito no cotidiano de todos nós, né? Porque é impressionante o poder que determinadas marcas têm no subconsciente da gente, né? E isso leva a uma relação de consumo. E no fim das contas a gente está falando de economia aqui, né? Porque a gente consome determinadas marcas de uma forma tão automática que aquela marca sobrepuja o produto, né? Sim. Isso é muito comum, né? Sim. Tem N exemplos aí, né? Vamos lá comprar tal coisa. Você vai comprar aquela marca, né? Que está associada a um produto que tem outras marcas, mas que encontram dificuldade para ganhar espaço perante a força daquela marca original que entrou na cabeça das pessoas, né, Lucas? Eu sempre faço uma história, conto essa história para contextualizar esse fato aí. Tem um conhecido meu uma vez que ele foi lá e comprou um carrão de uma marca lá. Aí eu assim, nossa, cara, tu comprou esse carrão, quanto custa? Custa 150 mil. Eu assim, tá, mas tu não tem nem apartamento ainda. Aí ele assim, por que tu comprou um carro de 150 mil? Cara, é pela marca? Então, quando ele falou isso, exatamente o que eu interpretei a partir disso? Que ele não comprou o carro, ele comprou um universo que aquela marca te proporciona. Aquele sentimento de que eu estou dentro dessa marca, eu represento essa marca e eu me vejo dentro dela. Então, como as marcas têm poderes assim, né? Eu sempre penso, marcas a pessoa sabe poder usufruir isso de uma forma cautelosa ou pode ir desenfreadamente, né? Quando lançaram o iPhone, por exemplo, nossa, aquela loucura. E o que é um aparelho celular? Mas não é só um aparelho celular, é um iPhone, né? Um conceito relacionado a uma tecnologia. Exatamente. Então, isso que me instigou, né, entender, porque as grandes marcas, elas não só se apropriam simplesmente de campanhas publicitárias, elas fazem tudo uma estrutura que fica tudo amarrado e quando a pessoa vai comprar aquele produto, inconscientemente ela está com todo aquele contexto, né, dentro dela e ela assim, nossa, eu vou comprar essa porque eu quero fazer parte disso, né, um pertencimento assim. Então vem questões de memórias, de afetividade, de experiência, tudo que a marca tem atrelado a ela assim. Eu tentei buscar um pouquinho nesse livro aí. O cara, vou lá comprar, vou citar um exemplo, comprar uma Gillette. Você está comprando um barbeador, né? Só que a marca ficou mais famosa que o produto, muitas vezes, né? Eu sempre tive essa curiosidade e acho que agora com um publicitário é um caminho para tentar chegar lá. Que é o seguinte, Lucas, se você fosse um publicitário a serviço de uma marca concorrente a essas marcas cujos nomes se consagraram mais que o próprio produto, como é que se concorre com uma marca dessa, hein? Como é que faz? Então, eu sempre penso que para a gente construir uma marca, a gente tem que pensar, né, na excelência do produto, começar com a excelência do produto, né? Achar um produto bom. Tem que ser bom, né? Tem que ser bom. Primeiro tem que... A função de um produto é satisfazer uma necessidade ou um desejo, né? Então, primeiro ponto é tentar entregar o que o consumidor quer, em termos de qualidade, porque não adianta a gente, vou lançar uma marca de roupa e se o tecido não é bom, se, né, ele lava, encolhe demais, enfim. Mas primeiro o produto, mas depois, o que eu penso? A gente tem que criar o conceito da marca. Explicar o porquê que ela existe. Né? Então, por que essa marca, por que eu estou fazendo isso? Hoje não basta ser só um produto, hoje tem que ter uma grande narrativa por trás, a gente chama de mitologia. Qual a mitologia da marca? Qual o mito que ela quer contar? E também pensar nesse livro aí, a mitologia,
a questão da metodologia que eu criei engloba 5 pontos. E eu acho esses 5 pontos bem importantes para qualquer marca que quer ser uma grande marca, né, hoje em dia. Grande marca eu não digo só de dinheiro, mas em termos financeiros, no caso, mas em termos também assim de as pessoas gostarem da tua marca, fazer questão de usar aquela marca. Então, alguns pontos que a gente pensa, que eu botei e linkei aí para analisar foi o símbolo, a simbologia da marca, qual o símbolo que ela está transpassando ali. A gente pensa em Ferrari, o que vem na cabeça? O cavalo, a força do cavalo, a potência. Né? Outro ponto é o arquétipo, ou seja, o que está na base dessa simbologia. Então, o que está por trás disso tudo. O arquétipo é um conceito junguiano que tem a ver com a imagem primordial, ou seja, uma imagem sem forma, que ganha na forma no símbolo. Então, um exemplo é o herói. A gente tem essa figura do herói, mas o herói pode ser o Superman, pode ser a Mulher Maravilha, pode ser o teu pai, meu avô, o tio de alguém. Então, ele ganha forma no símbolo, mas normalmente ele tem um arquétipo por trás. As grandes marcas têm esse arquétipo, essa raiz muito aprofundada que a gente associa, né? A gente pensa em Nike, a gente não vê o heroísmo naquilo ali. Isso. E é manifestado por quem? Pelo Cristiano Ronaldo, antes pelo Neymar. Então, esses atletas, né? E depois temos os rituais, ou seja, como os hábitos que essas marcas criam nas pessoas. Ou seja, a gente pode fazer promoções, pode ser uma promoção, isso pode ser um ritual, pode. Mas também tem marcas como a Red Bull, que faz eventos malucos, né? Isso. Paraquedismo. Se notabilizaram por isso, né? Então, isso antes de eles estavam patrocinando Fórmula 1 e futebol, eles já faziam esses rituais, que a gente chama de rituais, né? Rituais de marca, que é exatamente essas loucuras, assim, e que o público gosta daquilo. E o público se tornou protagonista. Eles criavam máquinas para participar dos eventos da Red Bull, sem ganhar nada, né? Só, claro, se fosse o vencedor ganhar, mas os outros não, se perdesse, não ganharia nada, só gastaria dinheiro. E por que isso? Querem fazer parte do universo da marca. Olha só, e como a força de uma marca é um negócio impressionante no sentido de repercussão quando se consegue fazer essa construção. Mas o caminho é esse, ou se a gente olhar para o passado, porque, claro, nós somos frutos do tempo que vivemos, né? Se a gente olhar lá para trás, Lucas, sempre foi assim, por exemplo, marcas que se consagraram mais antigamente, que estão aí até hoje, às vezes nem conseguiram, nem foi possível ou não foi necessário para a sua época seguir esse roteiro, né? Bastou sobreviver e ter um bom produto. Sim. E aí o tempo foi aprimorando essas questões de imagem, né? Sim, mas a gente tem que pensar, isso claro, né? Eu trago hoje de um ponto de vista da pós-modernidade, né? Mas se a gente pensar nas décadas anteriores, principalmente quando a publicidade começou a bombar mesmo nos Estados Unidos, década de 50, 60, o auge nos anos 70, assim, da propaganda criativa, né? A gente identifica que de fato a propaganda e essas ações existiam, né? E algumas ações existiam, só que em menor escala. Mas eu sempre eu vejo que as marcas, aquelas que são consagradas hoje, sempre estão na vanguarda. Pode ver que quando começou mídias sociais, elas já estavam na frente. Você pode notar que quando tem alguma, patrocinar algum reality show, as marcas grandes já estão na frente. Então, elas estão sempre protagonizando alguma coisa. E aí, com influenciadores digitais. Então, eu penso que as marcas, de alguma forma, as grandes marcas, elas sempre estão um pé na frente, estão mais à frente do que o meu livro, vamos dizer assim, mais à frente do que a gente possa imaginar. Hoje a gente fala muito do neuromarketing, né? Então, as grandes marcas já investem nisso. Então, não tem, né? As pequenas marcas, eu acho que elas também têm que se adaptar ao mercado. Tem como, né? Tem como. Numa proporção, claro, né, de público, de investimento, enfim, mas tem como. Tem. Aplicar essas métricas numa escala menor, né? Sim. Perfeito. Bom, nós estamos batendo um papo aqui sobre questões diretas e indiretas relacionadas ao conteúdo de O Imaginário Simbólico das Marcas. É o livro do Lucas Damasio, nosso professor que está aqui conosco, da Ecocria, que vem trazer essa produção, esse conteúdo. A gente fala mais a respeito dele. Eu quero que você tenha o seu livro, então nós vamos explicar aqui como é que você vai adquirir conhecimento bacana, legal, para adquirir, para agregar, para ler, para consumir e para ampliar essa visão, esses horizontes aí sobre a questão das marcas, por exemplo. Mas agora quem está conosco, redação da Ecocria. A Maga Estopassoli tem notícia, tem informação que chega desde a AGECOM,
O que você traz para nós agora, hein, Maga? A partir de uma rigorosa seleção envolvendo instituições relacionadas ao ecossistema científico de Santa Catarina, foram conhecidos os 5 pesquisadores que vão representar o Estado na etapa nacional do primeiro Prêmio Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação Francisco Romeu Landi, edição 2021. O resultado estadual foi conhecido na sexta-feira, dia 8 de outubro, em uma transmissão online e contemplou, entre os campeões, um cientista da Unesc, o professor Dr. Felipe Dalpisol, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva aqui da nossa universidade. A premiação foi conferida pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina, a FAPESC, e na disputa nacional estarão o professor Felipe Dalpisol e seus colegas de outras instituições representando as categorias destacadas. O Prêmio Nacional é organizado pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, a CONFAP. O professor Felipe foi destacado na última semana também no ranking dos pesquisadores mais influentes da América Latina, apurada pelo ID Scientific Index, um sistema internacional de aferição da produção científica. Felipe apareceu em 132º lugar entre os pesquisadores do Brasil e em 138º lugar entre os latino-americanos. Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele ingressou na Unesc no ano 2000 e desde então desempenha inúmeras pesquisas. Nos últimos tempos, destacou-se em trabalhos nacionais e internacionais relacionados à Covid-19. Legal, obrigado, viu, Maga? Essa e outras informações você confere lá no unesc.net/agecom, que é o espaço das notícias da universidade, a rotina da Unesc, que tem esse conteúdo acompanhado em tempo integral pelos nossos jornalistas aqui da Agecom, unesc.net/agecom. Intervalo, na volta tem mais de O Imaginário Simbólico das Marcas. O professor Lucas segue conosco aqui. Intervalo, hein? Já voltamos. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para a Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 99915-0433. Unesc, a nossa universidade. De volta com o Nossa Unesc, aqui na nossa Universidade Comunitária. Muito obrigado pela sua audiência aqui, o programa das boas notícias da Unesc. E lançamento de livros sempre é uma boa notícia. E nós estamos em mãos com O Imaginário Simbólico das Marcas. E o Lucas Pereira Damasio, nosso professor da Ecocria, está aqui para falar um pouco mais do que ele colocou nesse livro aqui. Ô Lucas, olha só, você é daqueles que acha que... A gente estava falando um pouco de comunicação, que não poderia ser diferente no intervalo. Você acha que o conteúdo no papel ele está com os dias contados em função das tecnologias atuais? E aí eu quero a tua opinião, que vá desde o livro até o jornal impresso, por exemplo. Uhum. Como é que a gente está na tua opinião, nessa necessária, incontestável, né, nesse caminho sem volta, dessa digitalização das coisas, da comunicação também? Como é que estamos? Então, vou dar uma resposta bem particular, assim, né? Não estudei muito a fundo em relação a isso, mas pelo que eu conheço, assim, sala de aula, com esse contato com o pessoal, assim, da faixa dos 18, 19, 20 anos, eu acho que é bastante um mix, tem um mix disso. Uhum. Porque tem muita gente, muito aluno novo, assim, eu tenho o documento PDF. Não, se tiver livro eu prefiro o livro. Olha só. Mas também tem aqueles, manda o PDF que eu leio e tudo mais. Mas o que eu penso é o seguinte, o livro impresso hoje, ele é uma experiência, né?
Então, quando tu tem ele, tu tem toda a questão tátil, cheiro, né, a experiência de estar com ele e de tu guardar ele. Porque é diferente de às vezes, um material que a gente pode dar um problema no nosso HD lá, né, e já era. E ele não tem aquela sensibilidade que ele tá ali pertinho da gente. Então, eu acho que ele não tá com dias contados. Acho que vai um pouquinho mais além. Vai. Talvez um dia, quem sabe, mas eu acho que vai muito relacionado à experiência. Então, por isso que eu fiz até questão de lançar o livro, assim. E ontem teve, né, então, um lançamento oficial, né? E que foi muito legal. E eu vi, o pessoal queria ter o livro, mas, nossa, eu quero e tal, pegar o livro, pedir autógrafo e tudo, sim. Para ter aquele sentimento de que eu tô guardando um presente aqui, né? Isso aqui é algo que eu ganhei, é meu, e ele existe, é real, tá no plano real, não no virtual. Então eu sinto que é uma forma também, assim, de guardar, né? Recordar algo, assim, de saber que ele tá presente na nossa vida. Então, vê só, né? O Lucas que traz aqui muitas ideias que são pensando para frente, disruptivas, enfim, mas também concordando que há uma importância do livro do ponto de vista impresso aqui, né, da gente tê-lo em mãos, e isso realmente faz uma diferença, né, porque eu li agora passando os olhos aqui, né, a gente faz uma leitura super dinâmica enquanto conversa aqui, eu vi algum trecho que eu não estou achando mais aqui também, sobre alguma coisa sobre água, e eu gostei muito do que eu li aqui a respeito da ponderação que você puxou de alguns teóricos aqui, a respeito do que você pensa num copo d'água, né, mas aquela água ela pode significar muito mais do que somente um copo d'água, né? Sim. Trazendo para o que você planeja colocar aqui, conseguiu colocar nessas páginas, para a nossa audiência, o que eu estou querendo dizer quando eu falo da água, que não é só um copo d'água e pode ter múltiplos significados, hein, Lucas? Então, esse é um livro que é pautado na teoria do imaginário, né? Certo. E a teoria do imaginário estuda muito os símbolos, a simbologia. Então, o que é um símbolo? O símbolo é algo que tem um sentido muito mais profundo do que a gente imagina. Ele é muito polissêmico, né? Ou seja, ele tem muitos sentidos. Diferente de um ícone, que é algo que tem um sentido pré-definido. Um símbolo, por exemplo, o sol, ou a água, ou o fogo, são elementos universais. E cada cultura pode ter uma perspectiva diferente daquele elemento. E cada pessoa também pode ter, né? Por exemplo, tem gente que tem medo de fogo, tem gente que adora o fogo. O fogo, a água, por exemplo, que falou, pode simbolizar muitas vezes a fraternidade, a mãe. Isso. Para os marujos é a mãe, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode pensar, né, na água como um elemento de terror, né? Que pode, sabe, destruir vidas e tudo mais. Mas dentro dos símbolos, ela é muito polissêmico, então é isso que cada marca tenta fazer, né, trazendo para o contexto das marcas, pegar esse símbolo e adaptar de acordo, né, com o que ela quer passar e como ela quer construir, né, esse imaginário em torno do seu negócio. Então, é mais ou menos nesse sentido. Bacana. Porque o Lucas já falou aqui, né, da proposta da análise principal da tese dele, que ele faz migrar para o livro, né, que é essa análise dos energéticos, né, que estão aí com tanto consumo. E o energético é um negócio curioso, né? Porque, olha só, quem de vocês aí que está em... Eu adoro o energético, tomo bastante. Está numa ocasião qualquer e aí pensa o seguinte, eu tenho que acordar amanhã, 6 horas da manhã, são meia-noite agora e eu tenho um negócio para tomar aqui com o energético. Eu vou tomar esse negócio e vou dormir que horas? Eu tenho que acordar às 6 e amanhã o dia é pegado. Vê só a quantidade de situações, de símbolos e de significados que se associam a uma situação, pensando no cotidiano da pessoa, só que ao mesmo tempo ela está associando aquele produto a uma condição dela ter uma vitalidade maior, né? Dela conseguir resistir mais a uma rotina pesada, algo que é muito urgente hoje em dia, porque o tempo está muito escasso, né, Lucas? A gente tem pouco tempo para tudo, né? Então, um produto desse, por um lado, auxilia nesse sentido da pessoa ter mais vitalidade para superar o seu dia pesado, né? Como eu até comentei ali antes, todo produto ele tem que chegar no mercado para suprir essa necessidade. E o caso dessas marcas, principalmente a Red Bull, foi um empresário que ele foi para o Oriente e aí o que ele notou que lá eles tinham essa bebida que o pessoal bebia lá e estimulava, né, e tirava o sono. Quando o pessoal tinha que trabalhar, eles tomavam. E ele voltou para a Áustria, né, onde é a fundação da Red Bull,
E se eu for montar uma empresa para levar isso para o mundo, isso é genial, porque imagina, tem uma solução para o problema que muitas pessoas têm que trabalhar mais, ou no momento tem que estudar um pouquinho mais para um vestibular, ou para uma outra ocasião, para o concurso. E eu, não, vou levar isso para o mundo. E foi aí que a Red Bull começou e foi, né, a precursora. Depois vieram a Monster, né, e a Burnie, que também, a Burnie é da Coca-Cola, né, então já vinha com poder maior, mas a Red Bull ainda acho que está se destacando ainda mais. Domina o mercado. Né? Domina o mercado. É verdade. Ô Lucas, quem quiser comprar o teu livro, como é que faz? Olha então, aí. Bonita capa, hein? Parabéns. Muito bonito. Essa capa aí foi feita por um ex-aluno meu, né? E hoje é meu grande amigo. Legal. Então, um publicitário também muito bom. E, assim, quem quiser adquirir o livro, tem no site da editora Insular, né? E lá é só procurar o Imaginário Simbólico das Marcas que vai encontrar o livro lá facilmente. Legal. Eu recomendo que, se quiser comprar, adquirir quanto antes, porque são poucas unidades, não foram impressos muitas assim, é um número bastante limitado, né? Quem sabe daí numa segunda edição a gente faça mais. Tudo depende aí se as vendas forem boas. Então, gente, Editora Insular, procura o site da Editora Insular e coloca lá o Imaginário Simbólico das Marcas, você vai ter acesso ao livro do Lucas Pereira Damasio. Ô Lucas, parabéns, cara, belo trabalho. Obrigado. A gente incentiva muito a questão dos livros aqui, da publicação, da coragem, da ousadia de fazer um livro hoje em dia. E você faz isso com extrema qualidade, tá bonito, tá bem acabado, tá leve, dá pra ver que é uma leitura tranquila, acessível, né? Tá muito bem acabado. Parabéns, viu, Lucas? Obrigado, eu agradeço então a audiência aí, né? E toda a Unesc pela recepção, né? Sou muito grato, né? Então, abrindo as portas pra gente divulgar aí um trabalho que foi suado, mas que acho que tá feito, tá no mundo. Tomara que faça diferença. Pode ser na vida de uma pessoa, 2, 3, não importa. Se fizer pelo menos de meia pessoa, já está, né, ajudando alguém aí. Com certeza. Sucesso, Lucas. Valeu. Valeu, então. O Lucas Pereira Damasio esteve conosco, lançando aqui também no programa o Imaginário Simbólico das Marcas. O livro do Lucas, recomendo a você uma bela leitura para conhecer mais desse universo das marcas. Muito obrigado, gente, pela audiência, pelo prestígio. Aqui sempre estão as boas notícias da nossa Universidade Comunitária no nosso Unesc. Até a próxima. Tchau.